Tudo aconteceu há apenas 4 meses, mas ainda parece um pesadelo fresco na minha memória. Eu trabalhava há 5 anos na mesma empresa, me dedicando como nunca, acreditando que aquele seria o lugar onde eu realizaria meus sonhos profissionais. Sempre fui elogiada pelos colegas, e até meus chefes diziam que eu era o coração do time. Mas naquele dia, diante de todos os funcionários, percebi que minha vida mudaria para sempre. Era uma manhã de segunda-feira. Eu estava nervosa porque teria uma reunião geral com toda a diretoria. Havíamos trabalhado semanas em um projeto estratégico e eu seria responsável pela apresentação final. Passei noites em claro, preparando cada detalhe e revisando gráficos, escolhendo palavras, acreditando que aquele seria meu momento de brilhar. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo e comecei. Mas antes mesmo de terminar a primeira parte da apresentação, meu chefe, o diretor da empresa, me interrompeu. Ele riu em voz alta e disse: "Sinceramente, você acha que isso é uma ideia digna de ser apresentada aqui? Isso é coisa de amadora?" A sala inteira ficou em silêncio. Eu senti o rosto arder, minhas mãos tremiam. Alguns colegas desviaram o olhar. Outros tentaram disfarçar a vergonha que sentiram por mim. Mas o pior foi ouvir as risadinhas no fundo da sala. Ele não parou por aí. Continuou: "Você devia agradecer por ainda ter emprego aqui. Eu esperava algo inovador, não esse trabalho medíocre." Naquele instante, tive vontade de sair correndo, de chorar na frente de todos, mas algo dentro de mim não deixou. Eu respirei fundo e, mesmo com a voz embargada, disse: "Se o senhor acha que eu não sou capaz, me dê 6 meses. Eu provo que posso trazer o resultado que essa empresa precisa." As pessoas se entreolharam, surpresas com a ousadia da minha resposta. Ele sorriu de forma sarcástica e disse apenas: "6 meses? Está bem. Quero ver até onde sua ousadia vai te levar." Eu não sabia, mas aquele desafio seria o início da maior transformação da minha vida. Quando a reunião terminou, saí da sala com um coração disparado. O olhar das pessoas me acompanhava, misto de pena e incredulidade. Alguns colegas vieram até mim, cochichando: "Você foi corajosa." Mas ele nunca perdoou esse tipo de ousadia. Outros, menos solidários, apenas riram, como se eu tivesse cavado minha própria cova profissional. Cheguei em casa naquela noite sem conseguir conter as lágrimas. Me senti humilhada, pequena, sem forças. Minha mente repetia as palavras duras do diretor como um eco interminável. Trabalho medíocre, amadora. Era como se cada letra fosse uma flecha perfurando meu peito. Pensei em desistir, em pedir demissão no dia seguinte. Afinal, quem em sã consciência enfrentaria um chefe poderoso diante de toda a empresa e ainda colocaria um prazo sobre os ombros? Mas foi no fundo do poço que encontrei uma centelha de força. Lembrei-me de tudo o que já tinha superado até ali. Dificuldades financeiras, noites estudando sem dinheiro para livros, o preconceito de ser mulher em um setor dominado por homens. Eu não tinha chegado até ali para recuar diante de um insulto. Naquela mesma noite abri meu computador e comecei a pesquisar. Se eu tinha 6 meses, eu usaria cada segundo para aprender, me aprimorar e provar que era capaz. Fiz um planejamento rígido, 3 horas de estudo, todos os dias após o expediente, cursos online aos finais de semana, leitura de livros de gestão e inovação. Eu não tinha muitos recursos, mas tinha determinação. O curioso é que, quanto mais eu me aprofundava, mais percebia que o problema não estava apenas em mim, mas na mentalidade da própria empresa. Eles estavam parados no tempo, presos a velhos modelos de gestão. Eu enxergava o que eles não viam. O mundo mudava, e quem não se adaptasse ficaria para trás. Decidi que meu projeto não seria apenas bom, ele seria transformador. Eu faria com que aquele mesmo diretor que me humilhou se levantasse para aplaudir. O relógio corria, e cada dia se tornava uma batalha contra o cansaço, o desânimo e a dúvida. Mas, dentro de mim, algo dizia: não pare, sua hora vai chegar. Os primeiros meses foram uma luta silenciosa. Eu chegava ao trabalho cansada, com olheiras profundas e as mãos cheias de anotações. No início, ninguém notava, mas com o tempo,
Alguns colegas começaram a perceber que eu passava as pausas de almoço lendo relatórios, que saía mais tarde do que todos e que nunca mais aceitava convites para festas ou encontros. O cansaço físico era brutal, mas o peso emocional era ainda maior. Me perguntava se não estava enlouquecendo. Afinal, o que me garantia que no fim de 6 meses, o diretor não me derrubaria mesmo assim? O medo de falhar rondava minha mente como um fantasma insistente. Eu sonhava com sua voz fria, repetindo: fracasso, amadora. Acordava suando, com o coração disparado. Mas nesses momentos de escuridão, pequenas luzes surgiam. Um colega mais velho que raramente falava comigo, certa noite me deixou uma pilha de livros em cima da mesa. Apenas disse: acho que pode te ajudar. Não perguntei como ele sabia, mas agradeci em silêncio. Em casa, minha mãe notava meu esforço. Mesmo sem entender os detalhes do meu trabalho, ela dizia: minha filha, quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Essas palavras se tornaram combustível. Foi então que tive uma ideia ousada. E se eu não apenas melhorasse o projeto, mas criasse algo que pudesse mudar o rumo da empresa inteira? Eu sabia que era arriscado, mas no fundo, percebi que era a única chance de transformar humilhação em vitória. Com esse pensamento, comecei a estruturar um plano que não apenas mostraria meu valor, mas provaria que, mesmo diante da pressão e do desprezo, eu poderia liderar uma mudança. Era um risco enorme, mas no fundo, eu já tinha feito minha escolha, não voltaria atrás. À medida que o prazo avançava, eu mergulhei ainda mais fundo no trabalho. Não era apenas uma questão de fazer um relatório impecável. Era a chance de revolucionar um setor inteiro. Decidi analisar cada detalhe da empresa. Processos, custos, estratégias, até a forma como tratavam os funcionários. Descobri falhas que ninguém jamais ousara apontar. Meu plano começou a tomar forma. Proporia uma mudança radical, com soluções criativas e sustentáveis, que poderiam alavancar a empresa a um patamar que eles sequer imaginavam. Mas para isso, eu precisaria de dados sólidos, provas irrefutáveis. Passei noites em claro, coletando informações, cruzando nimeiros, entrevistando discretamente colegas de diferentes áreas. O mais arriscado era que eu fazia tudo em segredo. Não podia deixar que o diretor desconfiasse, muito menos que os outros descobrissem minhas intenções. Afinal, qualquer vazamento poderia destruir todo o esforço, antes mesmo de começar. Enquanto isso, minha saúde começava a dar sinais de desgaste. Insônia, dores de cabeça constantes, café em excesso para manter os olhos abertos. Amigos começaram a se afastar, achando que eu estava obcecada demais. E talvez estivessem certos. Mas no meu coração havia uma chama que queimava cada vez mais forte, a de provar que eu não era um erro, nem uma fracassada. Um detalhe curioso é que quanto mais avançava, mais percebia que minha luta não era apenas contra o diretor, era contra algo muito maior. O medo de não ser suficiente, de não deixar minha marca no mundo. Numa madrugada chuvosa, olhando para os papéis espalhados pela mesa, percebi que não lutava apenas por reconhecimento. Lutava por todas as vezes em que alguém me disse que eu não era capaz. Por todas as portas que se fecharam na minha cara. Por todas as lágrimas que derramei em silêncio. O projeto agora não era só um relatório, era a representação da minha vida inteira. E eu jurava a mim mesma: quando esse dia chegar, ninguém nunca mais vai me calar. Com o projeto tomando forma, percebi que precisava de aliados. Por mais que quisesse carregar tudo sozinha, sabia que uma mudança daquela magnitude exigia apoio. Mas como conquistar confiança se eu era vista como a funcionária que tinha ousado enfrentar o diretor? Foi nesse dilema que tomei coragem e procurei Júlia, uma colega respeitada, conhecida pela seriedade e integridade. Mostrei parte do que estava desenvolvendo, sem revelar tudo. Seus olhos se arregalaram. Você tem noção do que isso significa? Se isso funcionar, pode salvar a empresa. Mas se não, você será a primeira a cair. Engoli seco. Eu sei, mas não posso desistir. Júlia hesitou, mas no fim sorriu discretamente. Então,
conte comigo. A partir daquele dia ela se tornou minha parceira. Juntas, trabalhamos até altas horas, revisando cálculos, testando hipóteses, ajustando cada detalhe, porém, não demorou para despertar suspeitas. Outros funcionários começaram a cochichar nos corredores. Eu sentia olhares pesados, como se todos aguardassem meu fracasso. O próprio diretor parecia ainda mais frio comigo. Em uma reunião, lançou uma indireta que me gelou a espinha. Em breve, alguns aqui vão aprender que ousadia tem um preço caro. Saí dali tremendo, mas Júlia apertou meu braço e disse: é exatamente isso que ele quer. Não dê esse gosto a ele. Apesar do apoio dela, a pressão era sufocante. A cada dia, a sensação de carregar o mundo nas costas aumentava. Mas dentro de mim havia algo inabalável. Uma voz que dizia que, por mais que tentassem me empurrar para o fundo, eu iria emergir ainda mais forte. No entanto, o que eu não sabia era que quanto mais perto eu chegava da conclusão do projeto, mais inimigos invisíveis surgiam no caminho. Pessoas que, por medo ou por inveja, fariam de tudo para que eu não chegasse até o fim. Com apenas 2 meses restantes, percebi que meu trabalho estava sendo observado mais de perto do que eu imaginava. Certos arquivos sumiam misteriosamente do meu computador. Planilhas ficavam corrompidas, sem explicação. No início, achei que fosse descuido meu, mas logo ficou claro. Alguém estava tentando me sabotar. Júlia, preocupada, me chamou num canto. Tem gente dentro da empresa que prefere que você fale. Eles não querem mudança, porque se o seu projeto for aprovado, muita coisa vai deixar de ser como é. E quem está confortável com o velho, sempre teme o novo. Essas palavras caíram como uma lâmina sobre mim. Eu já carregava a pressão do prazo, a desconfiança do diretor, e agora descobria que havia pessoas conspirando ativamente contra mim. Pensei em desistir naquela noite, mas quando olhei para o espelho, vi não apenas uma mulher cansada, mas alguém que tinha caminhado longe demais para recuar. A partir de então, tornei-me mais cautelosa. Passei a guardar cópias impressas, criar backups em pendrives escondidos, até enviar relatórios codificados para meu próprio e-mail pessoal. Cada passo era feito como se estivesse andando em um campo minado. Curiosamente, foi nesse período que encontrei uma força inesperada. A fé. Não importava em que, exatamente, mas comecei a orar todas as manhãs, antes de sair de casa. Pedi apenas uma coisa: clareza, para não me perder no meio da tempestade. O tempo corria. O inimigo se movia nas sombras, mas eu mantinha o foco. E dentro de mim, algo crescia em silêncio. A convicção de que aquele projeto não era apenas um desafio profissional, era minha prova de fogo. No entanto, eu ainda não sabia que o maior teste não viria do diretor, nem dos sabotadores, mas de mim mesma. Quando faltavam apenas 2 semanas para a apresentação, aconteceu o que eu mais temia. Uma madrugada inteira de trabalho foi simplesmente destruída. Meu arquivo principal, aquele que reunia meses de cálculos e simulações, desapareceu. Nem na nuvem, nem nos backups. Era como se nunca tivesse existido. Senti o chão sumir sob meus pés, entrei em pânico, chorei, bati na mesa, me perguntei se tinha chegado ao meu limite. Pela primeira vez, a ideia de desistir não parecia covardia, mas libertação. Quem eu estava tentando enganar? Eu não era forte o suficiente. Foi então que recebi uma mensagem inesperada. Era Júlia. Encontrei algo, acho que consegui salvar parte dos seus dados. Venha até minha sala. Corri até lá, e para minha surpresa, ela tinha recuperado versões anteriores que estavam escondidas em servidores antigos da empresa. Não era tudo, mas era o suficiente para reconstruir. Naquele momento, percebi que o universo parecia estar me testando, mas também me oferecendo mãos estendidas quando eu mais precisava. Passei noites em claro, dormindo em cima do teclado, vivendo de café e fé. Cada pedaço do projeto que eu reerguia parecia um tijolo na construção de algo maior do que eu mesma. Mas o desgaste físico e emocional cobrou o preço. Na penúltima noite antes da apresentação, desmaiei em casa. Acordei horas depois no hospital, com minha mãe ao meu lado, segurando minha mão. Filha, nenhum sonho vale a sua vida. Mas se esse é o caminho que escolheu, lute com dignidade. Só não se esqueça,
Você já é vitoriosa por não ter desistido. Saí do hospital no dia seguinte exausta, mas com uma chama nova no peito. Era tudo ou nada. O grande dia chegou. Entrei no auditório lotado, com as mãos suando frio, mas com a cabeça erguida. O coração disparava, como se fosse explodir a qualquer momento. No fundo, ainda havia medo, mas pela primeira vez ele não me paralisava, ele me impulsionava. Quando meu nome foi anunciado, subi ao palco, olhei para aquela multidão de especialistas, investidores e críticos, todos esperando por algo grandioso. Respirei fundo, segurei o microfone e pensei: não vim aqui para impressionar, vim aqui para mostrar quem eu sou. A apresentação começou trêmula, mas logo a paixão tomou conta de mim. Eu falava com convicção, mostrava dados, vídeos, provas do impacto do meu projeto. O auditório, antes frio e silencioso, começou a reagir, aplaudindo cada inovação apresentada. No fim, uma explosão de palmas ecoou. Alguns se levantaram batendo palmas. Eu não contive as lágrimas. Meses de dor, humilhações e noites sem dormir estavam diante de mim, transformados em vitória. O diretor que tentou me derrubar estava lá, com o rosto vermelho de raiva. Júlia, por outro lado, me abraçou com orgulho, dizendo: você não só apresentou um projeto, você provou que é inquebrável. Naquela noite fui dormir cansada, mas com a alma leve. Descobri que superação não é sobre vencer os outros, mas sobre vencer a si mesmo, quando tudo ao redor grita para desistir. E hoje, ao compartilhar essa história, quero agradecer a você que me ouviu até aqui. Se esta narrativa tocou seu coração, siga a página Narrativas Misteriosas. Lá, histórias como a minha continuam vivas, para inspirar e lembrar que todos nós temos a força de reescrever nosso destino.